Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, da atividade da aula passada, tá? E depois da correção, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouco a respeito das algas, né? Que viu algumas características e agora a gente vai ver algumas importâncias que essas algas possuem no nosso dia a dia, beleza? Então, vamos lá para a nossa correção do exercício. Bom, pessoal, então o exercício da aula passada, eu deixei para vocês o número 1, né, da atividade 1, e lá a gente tinha um criptograma, tá? Esse criptograma, ele trazia para a gente perguntas da letra A até a letra I, tá? Onde a gente iria colocando ali e montando esse criptograma, tá? Bom, então na letra A aqui estava perguntando para a gente assim, ó, um dos principais grupos de algas. Quem que é um dos principais? As algas pardas, né? E aí eu já deixei essa resposta para vocês irem completando aí com os números indicando ali qual letra seria, né? Então a letra 1, número 1 seria a letra P, e aí vocês iriam procurando o local onde teria a letra P, depois 2 letra A, e assim por diante, tá? Então aqui a gente já dei a primeira resposta para vocês completarem o restante. Depois a gente tinha a letra B, né? Um dos componentes encontrados nas algas e usados em sua classificação. Então era o pigmento, né? Na letra C, processo que apenas algumas algas conseguem realizar por possuírem flagelo, locomoção, né? A classificação dada a seres heterotrófos do plâncton, tá? Que não conseguem, não são capazes de produzir seu próprio alimento. No caso, são os zooplânctons, né? Letra E, né? Uma das substâncias contidas nas algas resultantes da fotossíntese. Então, é a glicose. É uma substância resultante do processo de fotossíntese das algas, né? Processo por meio do qual as algas produzem seu próprio alimento. Então, é fotossíntese. Gás que só começou a existir na Terra em abundância depois do aparecimento das algas. Oxigênio, como a gente falou lá na nossa aula passada. Um dos substratos das algas, areia, né? O local onde ela fica presa, né? Ou onde ela fica, um deles, né? Porque a gente já viu que ela pode ficar solta, né? Também pode viver no casco de algumas tartarugas, de alguns animais, que vêm em simbiose com outros tipos de hidras, enfim, você vai ter ali diversos locais onde essas algas podem habitar. Depois a gente vai ter lá certas algas vivem no corpo desses animais, que são as hidras, beleza? Vou deixar aqui para vocês, então, darem um pause para corrigir essa atividade número 1, tá? E agora a gente vai lá para a correção do teste, tá? Que eu deixei para vocês também da aula passada, tá? Tá no teste 1, tá? Deixei para vocês corrigirem, tá? Estava pedindo para a gente dessa forma. Assinale a alternativa corretamente a coluna da esquerda com o tipo de plâncton e da direita os componentes. Então, a gente vai ter lá zooplâncton, né? Zooplâncton A e fitoplâncton B. Microcrustáceos, será que pertencem ao zooplâncton ou fitoplâncton? Pertencem ao zooplâncton, né? Larva de peixe, pertence ao zooplâncton. Diatomáceas, né? Algas unicelulares, pertence ao fitoplâncton, né? Algas verdes unicelulares, fitoplâncton. Larvas de germes, zooplâncton. Cianobactérias, fitoplâncton. Bactérias, zooplâncton. E larvas de insetos, zooplâncton. Tá? Então, tudo que pertence ao reino animal, tá? Ou é heterotrófico, não é capaz de produzir seu próprio alimento, pertence ao zooplâncton. E todos aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento, como as algas e as cianobactérias, pertencem ao fitoplâncton. Então, a resposta certa ficaria a letra C, beleza? E agora a gente vai lá para a nossa tabelinha do em casa, tá?
número 1, lá da página 314, tá? Então está pedindo para a gente assim, ó, reproduza o quadro a seguir em seu caderno e preencha com as principais características das algas. Essa tarefa aqui eu pedi para vocês enviarem no meu privado, tá? Para mim ter uma contabilidade das tarefas de vocês, tá? Alguns já me entregaram, tá? Alguns ainda não, então, por favor, enviem para mim contabilizar como tarefa de casa, beleza? Então a gente vai lá agora, né? Ambientes em que vivem, tá? Então aquáticos ou terrestres úmidos. Porte, então a gente vai ter desde algas microscópicas, ou seja, de unicelulares, até algas que podem alcançar 50 metros de comprimento. Locomoção dessas algas, né? Geralmente não se locomovem, apenas as microscópicas, como a gente já viu, possuem flagelo para sua locomoção. Obtenção de alimento, né? São autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento. Características usadas na classificação. Então, como que a gente classifica essas algas? Através de sua pigmentação e também dos materiais encontrados em sua parede celular. Beleza? Então, ficou dessa maneira aí as respostas do Em Casa, tá? Para quem quiser aí responder, corrigir e já me enviar a foto, tá? Fico à disposição aí. Dá um pause nesse vídeo, tá? Corrija aí certinho na tarefa do Em Casa de vocês, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá agora dar continuidade ao nosso conteúdo, falando agora a respeito, tá? Das principais características, né, dos papéis que essas algas acabam tendo em relação ao nosso dia a dia, né? Então, em nosso dia a dia é possível, então, que não percebamos a presença das algas. Contudo, elas são responsáveis por fenômenos importantes na Terra. Sem esses fenômenos, a vida não poderia existir como é hoje. Tá? Por isso, as algas têm grande importância ecológica. As algas também são usadas pelo ser humano em sua alimentação e em diversos processos industriais, caracterizando relativamente importância econômica. Tá? Então, as algas, além de ter uma importância ecológica muito grande, né, no seu processo de fotossíntese, ou também servindo de alimento para outros animais herbívoros aquáticos, a gente também tem importância econômica relacionada com as algas. Tá? Como assim, professor? As algas, né, elas podem fornecer diversos tipos de alimento, tá? E a gente já vai falar um pouquinho a respeito disso, como, por exemplo, lá na formação lá daqueles bolinhos chineses, né? O pessoal enrola uma alga, que é o, se eu não me engano, sushi, tá? O pessoal come, faz lá o bolinho de arroz, enrola com alga, tá? A gente tem a produção de diversos tipos de gelatina, tá? A partir de alga também, mas a gente já vai falar a respeito disso, tá? Também outros pratos que também servem de alimento para uma diversidade de doces, sorvetes, enfim. Mas já a gente vai falar a respeito da importância econômica dessas algas. E agora a gente vai falar um pouquinho da importância ecológica, né? Então, as algas, junto com as cianobactérias, são responsáveis pela parte da fotossíntese que ocorre na Terra. Isso simplesmente transformou o nosso planeta, né? Uma maior concentração de oxigênio deu uma probabilidade maior dos seres heterotróficos de conseguirem, então, sobreviver nesses ambientes, como é o caso dos animais, né? Não produzem seu próprio alimento e necessitam do oxigênio para poder sobreviver. Beleza? Cadeia alimentar aquática. Então, elas também participam desse processo de cadeia alimentar, né? Então, ela é responsável pela base de toda a cadeia alimentar aquática, né? Por meio da fotossíntese, ela produz alimento, uma glicose, né, utilizado por elas, e por maior parte dos seres aquáticos, e delas se alimentam. Por isso, as algas são organismos produtores do ecossistema aquático. As algas microscópicas, que são os fitoplânctons, servem de alimento para seres microscópicos, como o zooplâncton, que são os consumidores. Esses, por sua vez, então, por sua vez, podem servir de alimento para organismos consumidores, geralmente maiores, como peixes, e por sua vez vão servir de alimento para peixes ainda maiores e assim por diante. Então a gente vai entrar nesse ciclo da cadeia alimentar. E quem está lá na base da cadeia alimentar são as algas, que são seres produtores, né? São seres fotossintetizantes, que não precisam, tá, de se alimentar de outros organismos vivos. Beleza? E agora aqui no de olho, né, ele vai falar um pouquinho sobre as teias alimentares, né, ou cadeia alimentar. Então a gente vai encontrar dessas duas formas
dentro de algumas literaturas. Então, numa comunidade, a sequência de alimentos entre seres vivos é denominada de cadeia alimentar. Ela se inicia com os seres vivos que produzem seu próprio alimento, os produtores. Os seres que consomem os produtores são chamados de consumidores primários, e os seres que se alimentam de consumidores primários são chamados de consumidores secundários. E assim por diante. Então, quem é os produtores? É o fitoplâncton, né? Depois a gente vai ter o zooplâncton como consumidor primário e o camarão, o crio, né? Que é o consumidor secundário. E depois a gente vai ter os consumidores terciários, tá? Que é o caso dos peixes, que se alimentam de crio, e depois consumidores quaternários, que são a foca. Tá? E tem também o tubarão e outros carnívoros que se alimentam também da foca, né? Que entraria como um consumidor pentanário, tá? Que daí seria 5. Tá? A gente vai ter aqui um esquema de uma cadeia alimentar aquática. Note que as setas indicam o caminho do alimento. Então começa no fitoplâncton, que é um produtor, né? Se a gente fosse comparar aqui, por exemplo, com uma cadeia alimentar terrestre, a gente teria aqui a grama, a gente teria aqui insetos herbívoros, depois a gente teria um pássaro, depois de um pássaro que se alimenta de insetos, a gente teria, por exemplo, uma águia, né? Ou um outro tipo, uma cobra, por exemplo, né? Depois a gente teria, por final, um outro tipo de predador da cobra, como um predador de topo de cadeia, né? Onças, enfim, um outro tipo de animal que se alimenta dessa cobra, tá? E no aquático a gente não tem, por exemplo, uma planta, né? Uma gramínea ou outro tipo de produtor. E lá no ambiente aquático, quem são os produtores são as algas, tá? Nesse caso aqui, o fitoplâncton entra dentro dessa classificação. Então, quando algum organismo faz parte de mais de uma dessas relações alimentares, estamos diante de uma teia alimentar, o que ocorre com maior frequência nas comunidades. Por exemplo, na figura abaixo, o peixe pode ser encontrado tanto como consumidor primário, ao se alimentar de fitoplâncton, quanto consumidor secundário, ao se alimentar de zooplâncton. Tubarão também pode ser considerado tanto consumidor secundário, ao se alimentar do peixe que se alimentou apenas do fitoplâncton, quanto consumidor terciário, se alimentando do peixe que se alimentou do zooplâncton. Tá? Então, ao morrer, os organismos servem de alimento para seres decompositores, bactérias e fungos. Tá? Então, aqui é uma teia alimentar, né? Não é uma coisa direta. Então, a gente pode ter peixes que se alimentam de produtores, né, organismos produtores, como bactérias e fungos, ele seria um consumidor primário. E se ele estivesse se alimentando de fitoplâncton, de zooplâncton, ele seria um consumidor secundário. Tá? Então, primário com fitoplâncton, secundário com o zooplâncton. E o tubarão, se ele se alimentasse diretamente desse peixe que se alimentou apenas de fitoplâncton, ele seria um consumidor secundário. E se ele se alimentasse do peixe que se alimentou do zooplâncton, ele seria um consumidor terciário. Tá? E aí, lá no final da cadeia, a gente vai ter as bactérias e fungos, tá? Que fazem a decomposição dessa matéria orgânica. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fotossíntese. Né? Então, estima-se que as algas sejam responsáveis por até 90% da fotossíntese realizada no planeta. Como praticamente todo o gás oxigênio O2 encontra-se na Terra e é produzido por esse processo, isso significa que as algas são os seres que mais contribuem para a produção desse gás. E não é só isso. Ao realizar a fotossíntese, as algas também consomem o gás carbônico, principal responsável pelo efeito estufa. Então, elas, além de auxiliarem na produção do oxigênio, elas também extraem, tá, todo aquele gás carbônico que está causando esse efeito estufa. Tá? Por isso que é muito importante a gente também cuidar da conservação dos ambientes aquáticos. Tá? Não só do mar, mas também dos ambientes aquáticos terrestres. Por quê? Lá é que ficam esses organismos importantíssimos dentro da cadeia alimentar, da teia alimentar, como a gente já viu, mas também da produção do oxigênio e também extração desse gás carbônico, tá, da atmosfera. Beleza? E lá no Você Já Sabia, tá, ele vai falar um pouquinho a respeito da maré vermelha. O que seria maré vermelha? Né? Então, a maré vermelha é um resultado do aumento muito grande de uma quantidade de espécies de alga numa região. Tá? E a cor da superfície da água acaba assumindo tons amarelado, laranja, vermelho, marrom, entre outros. Tá?
A causa dessa proliferação tão rápida de uma população de algas pode ser relacionado com o aumento de nutrientes na água, provenientes, por exemplo, de esgotos domésticos e industriais. Essas algas produzem naturalmente toxinas que podem causar a morte de organismos aquáticos, como ostras, mariscos e peixes. A decomposição desses organismos mortos, feita por bactérias decompositoras, libera gases de odor extremamente desagradáveis. Além disso, ao se proliferar, essas algas formam uma espécie de tapete por cima da água, dificultando a entrada de luz e, consequentemente, a realização de fotossíntese, o que reduz a produção de gás oxigênio na água. Essa falta de oxigênio também leva à morte dos organismos aquáticos que causam esse gás em sua respiração. Tá? Então, o processo, né, da alga vermelha, o que é? Esse fenômeno ele acontece geralmente em regiões onde tem um descarte muito grande, tá, de esgoto. Tá? Porque ali a gente vai ter muitos nutrientes, tá? Muita matéria orgânica que vai servir como nutriente para essas algas, e aí o zooplâncton, que se alimenta dessas algas, não acaba dando conta, tá, da multiplicação muito grande dessas algas, e pode causar ali danos muito grandes, tá, aos animais que vivem. Por quê? Como ele impede a entrada de luz, tá, consequentemente, ele vai diminuir a quantidade de fotossíntese que está ocorrendo ali embaixo da água, e aí a gente não vai ter ali uma concentração de oxigênio também, e esses animais, esses peixes que vivem em ambientes aquáticos, necessitam dessa quantidade de oxigênio que está dissolvida na água. E aí eles acabam morrendo sem oxigênio, afogado dentro da água, né? Por incrível que pareça, isso também pode acontecer com os peixes. Por quê? Se a concentração da água de oxigênio na água estiver muito baixa, eles não conseguem fazer essa troca gasosa através das suas brânquias e, consequentemente, acabam morrendo sem oxigênio, sem esse oxigênio na sua corrente sanguínea. Eles não conseguem produzir sua energia e acabam morrendo. Tá? Aqui a gente tem uma foto, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, né, que ocorreram marés vermelhas, causando, pelo despejo de grandes quantidades de esgoto, sem tratamento, levando à morte de muitos peixes. Então, a quantidade de peixe morto é bem grande aqui que a gente consegue ver. Por quê? Porque teve ali um despejo, né, de esgoto muito grande. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui. A gente vai encerrar aqui na parte ecológica das algas. Na nossa próxima aula eu volto com a importância econômica que essas algas possuem. Tá? Vou deixar para vocês lá no Tarefas, tá? Abaixo aqui do vídeo, duas questõezinhas para vocês responderem. Tá? Portanto, copiem no caderno e respondam. E também mandem foto dessas questões respondidas para mim atribuir a nota de tarefas de vocês. Beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá? Um abraço e até nossa próxima aula. Beleza? Até mais.